Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe. Vamos a mais um estudo. Mais um estudo da doutrina espírita, né? Ele nos permite aqui estarmos, então, graças a Deus, nós estamos ainda reencarnados. Vamos fazer a oração e agradecermos por esse momento que já está iniciando, por estarmos aqui e por outros que já foram e que estão conosco nos ajudando, ou outros que necessitam, como nós, dos evangelhos dos estudos. Vamos orar. Deus de infinita bondade e misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar a vencer as nossas inferioridades, que conseguimos aqui abraçar esse trabalho com muito amor e carinho, com muita dedicação, pois o Senhor nos criou, nos deu a vida eterna, e aqui nós estamos na condição de filhos, buscando compreender-te, porque um dia deixaremos aqui essa matéria. Graças ao Senhor, é um momento muito importante para todos nós, pois só o fato de sabermos que continuaremos vivos depois da morte do corpo, isso é super gratificante, Deus Pai. Por sabermos que o Senhor existe e é justo, e disso nós não temos dúvida, pois todo esse universo, o mundo macro e micro, te deixa bem claro para nós que queremos enxergar que o Senhor existe, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege, e o que o Senhor está nos incentivando a seguirmos o caminho do bem. E não é privilégio dos espíritas, não é privilégio de ninguém. O Senhor nos criou, somos teus filhos, e o Senhor nos ama a todos. Do mais impuro ao mais puro, o Senhor ama a todos. Que o Senhor possa aqui nos ajudar, nos intuir, para que juntos possamos estar bem amparado, bem ajustado, para que recebamos do Ministério da Cultura as boas informações para todos nós que necessitamos como espíritos encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa aqui abençoar mais uma vez estarmos e que possamos estudar com tranquilidade, com disciplina, com amor, com dedicação e respeito ao Senhor, aos nossos. Todos esses espíritos no universo são nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Nos livra do mal, Deus Pai. Afasta de nós o mal. Por favor, nos ajuda. Que aqui possamos mais uma vez estudarmos a lição que será nos dada hoje. Em teu nome, em nome de Jesus e de Irmã Angélica Bezerra de Menezes e amigos, damos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita. Muita paz. Olha, sejam bem-vindos, né? Hoje, a secretária que gosta de ser secretária, né, e que graças a Deus está falando já, Sandra Hermani, não está presente, mas está em espírito, nos vibrando por nós. Então, hoje será o estudo da classe. Lembra que nós já estudamos a classe de número 2, que faz parte da... Nós temos uma classe... Os espíritos são divididos em classes. Não que absolutamente seja assim, porque os espíritos eles evoluem, então eles podem passar de uma classe para outra. Os espíritos, nós podemos... É porque tem espíritos que avançam em determinadas coisas, na ciência, na informática. Tem muitos que estudam a parte literária, procuram ser escritores. Então, essas evoluções, essas classes, é mais para nosso estudo aqui na Terra. Os espíritos trouxeram essas classes e conversaram com esses espíritos todos, e eles puderam, assim, de um estudo sério, como alguém que estuda a botânica, e vai detalhar as plantas, suas simetrias, suas origem, detalhes,
Então, os espíritos conseguiram trazer essas escalas para nós, esses graus. E provavelmente nós vamos nos encontrar em que grau estamos. Tudo bem. Isso não muda nada na nossa vida, mas nos deixa com mais condições de sabermos que no mundo espiritual existem espíritos de todos os tipos. Do mais impuro ao mais puro. Deus está sempre criando. Então hoje, como a primeira ordem dos espíritos puros, na metade da classe, os espíritos que fazem o bem, e na parte inferior, no início da classe, até antes da metade, estão os espíritos da terceira ordem, que são aqueles, como nós aqui estamos, nesse estado de aprendizado. Dentro dessa terceira ordem, nós temos 5 subclasses. Nós vimos uma ontem, que foi, antes de ontem, espíritos impuros. E hoje nós vamos ver na 103, aliás, foi 102, né? Espíritos puros. Na 103 será que essa dos espíritos impuros é a 10ª classe, porque a terceira classe, que é a mais inferior, espírito puro, espírito do bem, que gosta de fazer o bem pelo bem, e espíritos da terceira ordem inferiores, dentro dessa aí nós temos 5 subclasses. E essas 5 subclasses, elas começam assim: 10, 9, 8, 7, 6, até conseguir mais 5 classes, tá? Então, nós vimos, antes de ontem, a de número 10, da terceira classe, da terceira ordem, tá certo? Então, hoje é a classe número 3, no caso aí, a 9ª, tá? Dos espíritos ainda imperfeitos, da terceira ordem. Então, espíritos levianos, 9ª classe, espíritos levianos, é o 103. Se alguém quiser acompanhar a leitura, nós temos na internet, Kardecpédia, muito bom, e tem muitos assuntos. Se você colocar lá, 9ª classe, espíritos levianos, rapidinho vem espiritismo, e vem isso que nós vamos estudar agora, tá? Mas em Kardecpédia está tudo organizado, vai ser ótimo. Não queremos dizer que os outros não estejam, que é o que conhecemos, tá bom? Então, 9ª classe, 103, espíritos levianos, não é? Então vamos lá, vamos à leitura. 9ª classe, espíritos levianos são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros, dessa 9ª classe. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Pequenos desgostos e ligeiras alegrias. De aborrecer, de induzir maliciosamente em erro, por meio de mistificações e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é por vezes, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens. As falhas e o lado ridículo dos homens. E das coisas, comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, geralmente é mais por malícia do que por maldade. Então, esses espíritos não pertencem àquela classe que nós vimos, que a classe pesada, a classe dos espíritos mal, que
que o negócio deles é contra o bem. Esses aqui já não são assim. Uma ligeira alegria. Quando é que a gente vai conseguir detectar esse espírito em alguém? Ou em você mesmo? Não é possível que a gente detecte em nós mesmos? Porque o pensamento para os espíritos é o mais importante. É o pensamento. É nele que eles nos observam e vê o que é que eles querem fazer. De acordo com o que pensamos, nós os atraímos. E, obviamente, é aí onde está a janela para as obsessões ou para espírito dessa categoria aqui para se divertir. Olha, quantos espíritos não se riem quando... Eles se riem muito. Quando vê um médium que tem a audição, mas conectada também com o mundo espiritual, eles conseguem ouvir até vozes. De repente o espírito chega no ouvido da pessoa que conhece o espiritismo ou que não conhece, principalmente se não conhecer o espiritismo. Se não conhecer o espiritismo, ela fica com medo. Ontem conversávamos com Linda Inês, acho que é isso mesmo, Inês é Reis. Então, a gente riu bastante falando desses assuntos que ela escuta. E assim tem muitos médios que escutam. Tem médios que vêm e de repente o espírito chega e dá um susto e vai embora. É dessa classe aqui. Eles não querem o mal, eles não estão querendo fazer o mal ao médio, mas eles se divertem. Interessante, né? Não é interessante? Essa rede social do mundo espiritual, as janelas são totalmente abertas, né? Nós só podemos fechar essas janelas se o nosso pensamento estiver bem. O que é que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em coisas boas. Quando o pensamento é mau, não é dessa classe. Um pensamento mau é o quê? Quando o pensamento for mau, é da classe de espíritos impuros, não é? É a 10ª classe, da 3ª ordem, é a 10ª. Então eles chegam e vão jogar na nossa mente o pensamento, porque aí nós demos algum feedback a eles, alguma ligação, e eles vão sugerir uma maldade. É o que eles mais fazem. Eles vão querer, justamente com as pessoas honestas, como nós vimos antes de ontem, e eles vão atacar em cima dessas pessoas. Interessante Deus deixar isso, né? Porque as pessoas honestas, elas têm que provar que são honestas. Não é interessante? Deus utiliza seus próprios filhos para que nós sejamos testados. Porque uma vez testados e passados, aí nós vamos subindo de classe. É uma prova que podemos fazer todos os dias. Então o Espírito chega e diz assim, ó, vamos fazer uma maldade hoje? Aí o médium, um pensamento ruim, seja lá o qual for, aí a pessoa faz assim, balança a cabeça, que eu não. Ótimo. Está conseguindo vencê-los. Não quer esse tipo de coisa, não. Mas muitas vezes nós gostamos de rir, gostamos de ver alguém até em piadas, né? Nós temos aqui na Terra espíritos assim que são encarnados, que gostam mesmo de se divertir com as fraquezas dos outros. Não é? Nós temos programas aí, nós temos até um programa muito humorístico, que as pessoas riem mesmo, que ele liga para as casas das pessoas e fazem coisas, as pessoas xingam essa pessoa, e ele faz a vida dele aqui material por aí. É espírito dessa ordem aqui, tá? Mas esses espíritos, eles têm a tendência, como eles dizem aqui, eles são irrefletidos, né? Zombeteiros, travessos. Eles gostam de estar pintando comédia. Por isso, quem não já viu alguma sombra do lado, de repente assim, que se assombra, de repente outra. Ou vai ao banheiro ou quarto, chega a um ponto que a pessoa dorme na casa com todas as luzes acesas. Porque ela tem medo do que ela está vendo. Provavelmente ela não diz a ninguém, mas ela gostaria. Se a casa dela, ela vai deixar tudo ligado. E se não for, ela vai ter algum certo conflito, a resistência de outros, que não vão achar normal isso.
poderá até ser chamada de doida, que não é. A mediunidade, e normalmente aí é uma perturbação, são espíritos que estão se divertindo, tá nessa classe. Eles gostam de fazer essas pegadinhas e eles vão rir bastante. A turma vai rir simplesmente do médium. Porque ele nos vê como espírito. Só que como nós estamos no corpo, para eles é divertido. Como nós não estamos nesse padrão assim lá, naturalmente, como respiramos o ar, então esse fenômeno causa medo, causa estranheza. A pessoa não quer ver. Aí convida-se essas pessoas para que ela vá a um centro espírita, faça uma consulta. E ela fazendo a consulta, com certeza, ela será chamada para um tratamento desobsessivo. O que é um tratamento desobsessivo? Justamente esclarecer a esses que estão perturbando. E eles podem ter uma ligação já conosco. Aí, eles esclarecidos, nós vamos ficar mais tranquilos. Não quer dizer que vai acabar, porque a mediunidade continuando, a pessoa é quem tem que vigiar os pensamentos. Então, se ela dali mantiver uma certa vibração boa, lutando, né? Porque não é fácil. Aqui na Terra as coisas são difíceis, elas são mesmo, porque prova e expiação, elas são assim mesmo. Por isso que quem fala que o mundo vai se acabar é ignorância. É ignorância. Eles não entendem que o que nós estamos aqui é dentro de uma escola onde tem o mal que prospera e o bem que é lá. Mas isso vai mudar. Logo, logo nós passaremos para um planeta de regeneração. Aí sim, esse mal, a grande maioria vai ser recolhida, né? Não que na regeneração não terá o mal, continuará, mas aí a influência do bem já é muito maior, né? E aí nós vamos ter um equilíbrio, uma paz, uma melhor justiça, uma série de coisas nós já vimos isso aí. Não me lembro agora qual foi o dia. Mas esses espíritos, quando estão aqui, nos ajudando a perceber esse mundo espiritual, aí nós nos desequilibramos. O socorro é um centro espírita. Aí tem gente que pode ir em outro tipo de centro, que não é espírita. Ele disse que é espírita. Ele diz porque ele não quer dizer aqui afro ele pertence. Devia dizer. Ele não diz. Ele diz eu sou espírita. Que não é espírita. Por isso que muitas pessoas dizem eu sou espírita kardecista. Está errado. Porque quando nós dizemos que somos espírita kardecista, nós estamos dizendo que nós somos espíritas da doutrina. Quem é o dono que criou a doutrina? Allan Kardec. Que o nome de Allan Kardec, não foi ele que fez as perguntas. O nome dele veio de uma encarnação anterior. Quem fazia as perguntas era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, quem diz que eu sou espírita kardecista é que a doutrina pertence a Allan Kardec, onde nem ele acreditava nisso. Então ele estuda, tem um filme, e ele termina chegando a uma razão, por ver que as mesas não tinham cérebro, não tinham nervos, não podiam pensar. Ele perguntou e elas responderam. Então a doutrina espírita surgiu dos espíritos. Por isso que a doutrina espírita. Aí quem não é da doutrina espírita, que não conhece direito a doutrina espírita, ou talvez conheça e faz parte de uma outra seita, ou um outro tipo, diz que é espírita, que não é espírita. Ele não deixa de ser nosso irmão, mas ele não diz a verdade. Já começa por aí. Aí ser espírita e cristão é a mesma coisa, é trabalhar para Jesus, e de graça. E sem fazer nada de amarração, ninguém aqui vai querer se divertir com os espíritos, chegando aqui incorporar e dar mensagem a vocês, ao ar. Não, é coisa séria, é trabalhar com Jesus. É fazer o bem mesmo, ajudar o próximo. É como o Chico Xavier fez, trabalhou todo o tempo para o bem. Vivia da aposentadoria dele. Então o espírita é para esse mesmo trabalho. É fazer como Jesus fez. Jesus disse que nós podemos fazer igual a ele ou melhor do que ele. Ele não está mentindo, porque as existências elas virão. Nós um dia vamos nos livrar dessa ignorância
e vamos voar bem mais tranquilos. Aí, muitos dizem, eu sou espírita kardecista ou sou espírita de mesa branca. O pano não importa se é vermelho, se é branco, se é amarelo, se ele tem rasgão, não importa. O que importa é o trabalho dentro dos 5 livros Pentateuco, estudar como nós estamos estudando aqui. Gostaria muito que vocês estivessem falando também, lógico. Quando dizemos estudando, é que vocês participassem também falando. Espero que chegue esse dia para todos nós. Porque outros dirão que a doutrina seria de Allan Kardec, a doutrina seria espírita, mesa branca. Não tem, é espiritismo mesmo. Eles pegaram depois porque o espiritismo tornou-se uma doutrina bem limpa, sem cobrar nada, faz tudo gratuitamente, faz o bem pelo bem, pratica o amor mesmo. Ela é esclarecedora, né? Faz exatamente, esclarecedora. É uma doutrina que, além de esclarecedora, ela tem a ciência, a relação com o mundo espiritual, tratando deles por igual que somos. Um dia nós voltaremos. Filosofia, não é? Muita filosofia dentro da doutrina espírita. Os 5 livros, o Pentateuco, é de muita informação. Tudo ali é verdade, não tem mentiras ali. As obras que são pela Federação Espírita Brasileira, do Distrito Federal, que aprova os tipos de comunicações. Por quê? Porque tem espírito dessa categoria aqui, levianos. Diz, eu e Sandra fomos maridos e mulher. Aí ele começa por aí. Se Sandra soubesse quem foi a encarnação dela anterior, aí Sandra vai perguntar, você foi meu marido? Fui. Não lembro disso não, minha Cherry. Ela vai tentar de tudo. Ele vai, olha, eles são espertinhos. Aí Sandra, se Sandra souber quem foi ela no passado, aí Sandra vai perguntar, mas como era seu nome? Sandra sabendo, ele vai dizer, eu era Leonardo DiCaprio. Aí Sandra vai dizer, mas não era mesmo. Onde é que nós morávamos? Nós morávamos lá nos Estados Unidos, foi na França. Pronto, é um espírito dessa categoria que gosta de brincar. Você pode dizer, mas meu irmão, aí não dá para eu saber que eu não sei quem foi minha encarnação, mas você pode testá-los porque eles falam de tudo. Aqui tem pessoas encarnadas dessa categoria. De tudo, essas pessoas falam. Se você falar de uma história, eles já vêm com outra. Tocar no assunto, ele já vem com outro, da mesma relacionado. Você falou de uma reportagem, ele nem assistiu, já vem com outra. Faz parte dessa classe. Esse espírito encarnado, viu? Porque quando a gente encarna, não muda não. Se faz parte dessa classe, ele vem com essa vontade. Zombeteiro, não é? Pregar susto, principalmente em fazer com que as pessoas passem mal. Não é? É espírito todo o tempo realmente para a brincadeira, para se divertir, para rir, para curtir com a cara dos outros. Reencarne, eles são assim ainda. Como é que eles vão sair daí? Eles só vão sair daí estudando. Vivenciando. Pode não ser espírito e evoluir, pode, porque o pai chama na orelha. Antigamente, não era uma chicotadazinha que o pai dava, ou a mãe botava de castigo. Já se foi nessa época. Hoje, se fizer, é bullying, né? Os pais podem ser penalizados. Sabemos disso, que também não é bom maltratarmos os filhos, porque lá na frente é a nossa vez ficando velhinho. Eles vão dar exatamente parecido. Viu? O mal pelo mal não é bom. Educar alguém com porrada não é bom. Não. Dizem que faz um bem. Olha, já imaginou você uma criança levando uma lapada do seu pai? Eu já levei. Mas não é bom não, porque para conviver com isso não é fácil, lá na frente. Aí depois vem filho, a vontade sua é de fazer também, aí você, não, isso me fazia mal. Aí alguém pode dizer, mas aí tá vendo que ajudou? Não, não ajudou não. A pessoa luta para não fazer, mas a vontade mesmo é grande de fazer. Aí termina não fazendo. Então, espíritos refletidos, né, e zombeteiros, travessos, eles fazem tudo para perturbar o médium.
Então, essas obsessões que o espírito que aparece, ou eu sinto que eu estou acompanhado, pode ser o espírito dessa classe, pode ser um espírito da classe anterior a essa. Espíritos impuros, e eles estão ali, já houve uma conexão e eles só querem empurrar. Mas se for brincalhão, se for bater a onda, cheguei em reunião mediúnica, eu tinha muitos assim, ó, chegava em reunião mediúnica, na época eu frequentava a reunião mediúnica, fui convidado, então eu ficava com um olho na missa, né, e o outro olho no Papa, vamos dizer assim. Então, quando os espíritos chegavam, tinha dois espíritos que chegavam e brincavam entre si. Eu achava interessante aquilo ali, os dois brincando. Um era um índio, outro não era não sei o que lá. E aquilo me chamava a atenção para o aprendizado. E teve um momento em que, lá, depois de tantas reuniões que eu assisti, um dia eles conversaram quase como adultos. Aí eu olhei assim, eu olhei para o dirigente, e o dirigente parecia que não estava sintonizado com isso. E eu comecei a perceber que esses dois espíritos enganavam a direção. Porque a fala deles mudaram com o tempo. Eles não eram crianças. Eles fazem parte, até dentro da reunião mediúnica. Alguém pode dizer assim, o que é a reunião mediúnica? É uma reunião no dia, num horário, onde as pessoas vão lá para orar por alguém, para vibrar por alguém, receber essas comunicações, uma orientação, ou essas criaturas que precisam de ajuda, que estão do nosso lado, e é um socorro para elas também, se comunicarem. Porque muitos acreditam que não morreram, ou outros que não estão nem aí, quer levar a vida brincando. Aí tem que receber uma lição, normalmente vem para a matéria, junto do médium, e fala, sente, chora, e dali sai melhor. Aí, percebido de minha parte, eu olhei para o diretor e depois de muito tempo ele não tinha percebido, que esses dois espíritos pareciam que eu percebi logo que eles estavam enganando, porque eles estavam brigando entre si. Eu achei interessante que eu não conhecia essa classe. Eu disse, poxa, mas como é que pode? Era de brincadeira, os amigos, e agora estão brigando e a briga é pesada. Eu olhei para a direção e isso nunca saiu da minha memória. Hoje eu já sei de onde estava nessa ordem. Então, quando é que você percebe, se um dia você for, digamos que uma pessoa você encontrou na rua, você está estudando a doutrina espírita e de repente a pessoa incorpora. Aí você fica em dúvida, será que ela está incorporada ou ela não está incorporada? Será que ela está mentindo, está se fazendo, está mistificando? Aí você fica, e agora? Uma das coisas boas também é que, de repente, esse espírito pode falar coisas suas que a pessoa não lhe conhece e você já começa a detectar. É um espírito. Porque essa pessoa não sabe que eu penso nisso. Ou que eu fiz isso. Aí ela fala. Não sendo de outra forma, é ajudar. O negócio é querer ajudar, não explorar o médium através desse espírito. Orientá-lo. E se ele quiser brincadeira, se ele quiser, olha, eu posso ler sua mão, eu posso dizer seu futuro, eu posso tentar. Eles vão tentar diversas coisas. O que é que eu devo fazer? Estou na rua, esse médium de repente surgiu, o espírito está ali e ele está querendo coisas. O que é que eu faço? Eu devo continuar numa conversa com eles? Ou devo chamar a atenção deles? Faria o quê, Sandra? Ou tu sairia correndo, deixava o médico sozinho? Correndo, mas não sei. Porque é interessante, ó. Se você está vendo que ele é um brincalhão... E como é que como vou saber se é um brincalhão? Porque acontece, os ciganos fazem muito isso na rua, né? Pronto. Olha, você já está chegando. Tá vendo aí que você já viu isso em algum lugar? Os ciganos fazem isso. E olha que eles fazem, ele quer levar um dinheirinho, né? E tem hora que eles acertam nas coisas. Mas ali tem que ter cuidado. Onde tem brincadeira, espírito sério, eles não chegam junto de um médium para brincar. Não.
Os espíritos sérios não vão gastar tempo com isso. Chegar com determinadas coisas que você vê, parece que até ser criança, eles assumem até papel de criança quando não são. E aí você simplesmente não deve dar cabimento a isso. Primeiro é que você já está na rua com esse médium. E essa pessoa incorporou. Aí, ali é a melhor coisa, vamos orar, fulano. Aí você ora e de repente o espírito não saiu, fica ali, ó, de novo com o médium. E agora? O que eu faço? Porque chegaram a Jesus, não é? É uma coisa séria. E aí era uma obsessão séria. Jesus, meu filho, tem hora que fala as coisas, tá tudo certo. Mas tem hora, Jesus, que ele entra numa confusão de problemas, de pensamento, ele fala coisa com coisa. O meu filho tá ficando doido, mas ele não tá doido, porque eu sei que ele não é doido. Ele volta ao normal, Jesus. Mas eu já sofro isso há muito tempo. Eu apresentei aos teus discípulos e o meu filho continua doente. Jesus disse, sou raça incrédula e depravada. Veio depravada, é por isso que às vezes chega um espírito como esse e você não consegue. A falta de crença, de moralidade, porque você, no filme de Divaldo Pereira Franco tem, não é? Lembra disso, Ana? Uhum. E o espírito dá uma chamada no doutrinador, porque o doutrinador quer subjugar o espírito, quando na verdade não é, tratá-lo com amor. Aí o espírito vai dizer quem é ele. Quem é ele? Aí o espírito tá duro por cima da pessoa. Aí agora, vou dizer quem é você, rapaz. Você tá pensando que eu vejo você. Aí tem que ter cuidado, porque ele pode dizer. E quando o médium é inconsciente, é aquele médium que quando ele volta, ele não se lembra de nada. Essa é uma ótima mediunidade. Porque aí o espírito diz exatamente o que ele quer. E se for uma comunicação boa, ele dá sem intervenção do médium, porque o médium interfere com os pensamentos. O espírito pode dizer, você é feio, aí o médium não diz para a pessoa que ela é feia, porque vai machucá-la. Ele pode filtrar com outra palavra. O médium pode interferir. Por isso que toda comunicação tem o seu lado que tem que ser avaliado. Então, um espírito que chega para brincar e você aceita brincar com ele, não brinca. Agora, normalmente esses espíritos assim brincam muito com criança também. A criança diz, mãe, tô brincando aqui com meu amiguinho. A mãe olha assim, oi? É o meu amiguinho. E a mãe olha assim e lascou. E qual é o nome do amiguinho? Aí a criança diz, fulano de tal. E se a mãe for ainda mais curiosa, ela vai dizer, como é ele? Aí ele diz, a senhora não tá vendo não, é? Olha ele ali, ó. Aí a mãe começa logo a se arrepiar. Ele daqui só brincando comigo. Ele sobe nas árvores, faz tudo. Brinca, ria. Aí ela pode até dizer detalhe, não é bom porque a criança, não devemos puxar isso, não, porque a criança ainda está na fase de criança. Deixa ela brincar, normal. Orar. Para não levarmos isso a um ponto em que ela sinta um choque, isso ali vai ser ruim para frente. Ela passa nessa fase. Dos 7 anos para cima, se for mediunidade, vai continuar. Aí a gente trata. Né? Tratar com muito evangelho e centro espírita para ajudar essa criança, ou a esse depois dos 7 anos, a se orientar e tocar para frente a mediunidade, porque a mediunidade vem para o bem, não é para o mal. Aí esta classe ela vai pertencer a espíritos vulgarmente tratados de duendes. Inclusive essa parte de duendes, eu vi uma entrevista de Xuxa, é que eu não tenho essa reportagem. Eu nunca imaginava que nós estudamos isso. Mas tem, provavelmente se botarmos no YouTube, Xuxa duendes, aí talvez vamos cair nessa reportagem. Eu vou tentar encontrá-la. Ou se tu tentar, Sandra, me ajuda. Aí ela diz que ela via essas crianças, esses duendes pequenos, ela fala de detalhes que ela via normalmente. Eu olhei assim, os duendes, espíritos duendes, faz tanto tempo, eu digo, eu nunca vi falar desses não. Aí
Depois, a gente estudando na classe, de que, agora estou entendendo. São espíritos brincalhões. Que ela, como trabalhava com criança, eu ainda trabalho, não sei. Então, era espíritos daquela ordem ali, que gosta de se divertir, fazer diversão. E os espíritos superiores, eles utilizam esses espíritos como uma empresa que tem funcionários e o chefe diz, faça isso. Então, vocês podem fazer isso aqui. Porque os espíritos superiores, com maior moral, eles não vão fazer isso. Para eles não vale muito a pena fazer esse papelzinho. E, já que eles gostam, bota eles para trabalhar. E é aí que eles usam, como funcionários. Uma empresa usaria. E aí, o bom disso é que, no mundo espiritual, dali, quando eles precisam servir de espíritos para fazer batucada, alguém já ouviu isso? Eu não sei se já ouviu. Eu já ouvi. Quem já ouviu assim, uma bola de gude no chão? Parece que vai para o infinito. De novo. Já viram isso? Eu já ouvi. Já ouviu isso também? Barulho de correr, arrastando corrente. Arrastando corrente. Quem não já viu? Ou de repente um sopro no ouvido. Muitos. E tem desse que faz assim, ó. Tu olha assim e não tem ninguém. Olha, se eu já rio, imagina eles, viu? Pronto. Aí o médico tá ali. Essa mediunidade vem. Essa mediunidade vem, não é um castigo pro médico, não. É bom pro médico, porque ele tem que evoluir, o médico. E a mediunidade, ela tem o dom de fazer com que evoluamos. Por isso que a mediunidade não é um dom. A mediunidade, ela tem o dom de ajudar. Então, quem tem a mediunidade não tem um dom. É compromisso, não? Esse dom Deus dá para ajudar o médium. Então, o dom é a mediunidade. Aí, vidência. Realmente, vidência, a coisa já é mais complicada. Porque aí eu vou ver. Eu não vou escutar. Uma coisa seria eu escutar um espírito gritar no meu ouvido. Outra é eu vê-lo. Porque se ele for um animal lá, muito que eu tenha medo. Vocês já imaginaram o que isso pode me causar? É melhor que eu escute. Bom, cada um dentro das suas necessidades. Então a mediunidade vem para ajudar. Esse dom da mediunidade é para fazer com que cresçamos. Aí o ouvido, de repente uma vozinha, alô? Você ligou para mim, eu estou ouvindo você, viu? Ou aquele pensamento tão forte que você acredita que tem uma pessoa falando para você. Se o pensamento é bom, tranquilo. Você sabe se é bom ou ruim. Mas se o pensamento é do mal, espíritos impuros. Se é de brincalhão, por exemplo, as pessoas, eu mesmo tenho uma facilidade muito grande para isso, sinceridade, sabe? Eu posso pegar uma palavrinha de simples e de repente fazer um verso. E sempre eu tive isso. E às vezes eu gosto de brincar, mas nem todo tempo. E eles quando chegam ao médio, podem inspirar o médio tem vontade também, porque o médio pode fazer parte dessa classe. Outro está aí, quase saindo dessa classe, mas ainda gosta de fazer de pregar susto. O que é que ela pode fazer? De repente tem um cachorro, ela pode usar esse cachorro para fazer um medo para você. Você tem medo de cachorro? Você tem medo de aranha? Aí a pessoa, no médio, eu vou lá, pego uma aranha que seja de plástico e eu boto em cima de você para você ter aquele susto e eu vou morrer de rir. Fiz isso com a mãe uma vez, quase matei. Uai, tá vendo? Fizesse com tua mãe. Botei uma aranha de plástico no ombro dela, ela desmaiou. Ela desmaiou, você vê. E quantas pessoas não sei se ela tá ouvindo, se ela vai lembrar. O pai olhou bem sério para mim. Não é que ela tinha feito por maldade. Não, devia ter o quê? 9 anos, eu acho. Aí os espíritos, vamos fazer uma brincadeira com tua mãe? A pessoa não, se a pessoa é tão assim, não sabe, é mesmo brincar. Mas olha que brincadeirinha mais pesada. Não.
Pessoas que têm medo de agulha. Rapaz, eu vou pegar uma injeção. Ó, a injeção aqui, vou aplicar ela agora em tu. A pessoa desmaia na frente. Porque já tem medo de agulha. Eu conheço. Basta ver uma agulha que ela desmaia mesmo, despenca. Eu olhar assim, não, isso é brincadeira, você não ria. Ela estava desmaiada, passando mal. Aí eu disse, ó, ninguém brinca com isso aqui não, que se de repente ele pode daqui ir embora. Aí, espíritos brincalhões, que fazem parte dessa classe aqui, diabretes, né, aqueles espíritozinho diabinho, né? Só sugere coisas meio apimentadas. Desculpa, tá, gente? Mas imagina, vamos falar assim na pimenta mesmo. Desculpa. Aí, é porque é engraçado mesmo. É por isso que a gente aqui se diverte com essas coisas. Aí, uma pessoa que... ele danou pimenta na comida do outro. Quando o cara come, Ave Maria. Pronto. São espíritos mais voltados, mas eles gostam de ajudar, mas como eles dizem aqui, né? Eles fazem isso, mas é algo assim bom, mas uma ligeira alegria, né? Uma ligeira alegria. Eles gostam muito mais de se divertir, de curtir, de tirar onda do que realmente fazer um bem. Então, se você é desse tipo aqui, que você gosta de estar tirando onda com a cara dos outros, fazendo susto, por favor, vamos sair de classe. Pode ser você. Se eu sou, aí eu tenho que lutar. Por quê? Se você todo o tempo fica brincando, é provavelmente que está aqui numa classe dessa aí. Não é que seja absolutamente dessa classe. Esteja até passando dessa para uma outra melhor. Mas é que a brincadeira é muito mais curtida. Não é? Mas já é diferente. Tem gente que brinca assim, com um fiozinho para se divertir com o gato, porque o gato gosta de brincar. É diferente. Aí com o animal já é diferente. Mas com o ser humano, aí o assunto pode ser que dê até problemas sérios de a pessoa passar mal. Esse que eu falei há pouco tempo, ele tem uma rádio, o programa dele é assim, tem gente que passa mal, tem gente que vai bater no hospital. Todo dia ele faz isso, todo dia. Acho que vocês sabem quem é. E ele tem uma repercussão enorme no Brasil. Uma audiência enorme. Começou tudo numa brincadeira, exatamente. Começou, ele fazia isso no orelhão, com ficha telefônica. Ele ligava para a casa do outro e mais duas pessoas, se eu não me engano, fazendo isso, se divertindo. Aí passa uma pessoa, dono de uma rádio, e vê a cena que eles estão fazendo. Achou interessante e chamou eles para ir à rádio. Fizeram sucesso. Até hoje ele faz. Pronto. Tá bom? É por isso que os espíritos superiores, eles utilizam, quando é preciso, de espíritos dessa ordem para ajudar. Não é que esses espíritos ficam sem fazer nada. Se eles gostam de fazer isso, é a natureza deles, então vamos usá-los para trabalhar, para ajudar. Mas ele se diverte com os médios. Então, médio que tem medo de espírito, que tem medo de morto, isso aí é a fruta principal deles. É isso aí que eu gosto. Vamos tirar onda. Amanhã a gente volta. Não, mas vamos dar um sustinho nele, só um. Não, vamos embora. Vamos dar mais um. A gente vai embora. Eis porque o médio precisa educar-se. Mediunicamente. Como é isso? É evangelizar-se. Conhecer Deus. Numa hora dessa aqui a gente faz uma oração. A oração ela é tão forte que quando nós oramos para afastar esses espíritos, a vibração que nos chega é de tão especial que esses espíritos sentem choques. E eles, dispara dali. Lá, Jesus deixou bem claro para que nós orássemos e vigiássemos, né? Então, essa classe, quando nós estamos dentro desse padrão, aí vamos sair. Porque, esse padrão de brincadeira, de tirar onda, travessos, espíritos que gostam de fazer
peçazinhas diabólicas, né? Prega-peças que fazem mal aos outros, né? Esses espíritos, se a gente ficar fazendo o dia todinho, chega um momento que isso cansa. Eu não sei se cansa, mas se alguém que não gosta de brincar e de repente ele brinca um pouquinho, se ele for brincar mais, tem uma hora que ele diz, não, tá bom, aqui já tá me eu já tô ficando chateado com tanta brincadeira. É lá que nós devemos dar limite. E esses espíritos, já não sei se esses espíritos fazem parte daquelas pessoas que têm um toque. Abisco-olho uma vez. Aí, depois, duas. E se continuar, ele vai o tempo todo fazendo alguma coisa. Uma careta. Não é? Eu sei que eu já vi desses casos, são obsessões mais complicadas. Ele faz com que os médios repitam para passar vergonha. Esses fazem da classe que nós já vimos, da 10ª. E eles pregam isso em cima do médium, porque já tem uma certa conexão forte com ele. Não é nem para se divertir, é para fazer ele passar vergonha. É para fazê-lo, as pessoas procurar se afastar mais dele, porque não é uma pessoa confiável, parece que está ficando doida. Não é. Para que as pessoas comecem a excluir elas. O que eles querem levar esse médium ao mal. Por isso que o tratamento tem que existir logo. Mas nesse caso aqui, nessa classe, é onde nós estamos. Quer dizer, não estou dizendo que você faz parte dessa classe. Nem eu. Eu gosto de brincar. Quem não gosta? Mas viver brincando, hein, Sandro? O tempo todo eu brinco muito com o Sandro assim, treinando. Mas essas brincadeiras bestas, eu já sei. Aí, eu, por exemplo, às vezes eu faço, ela tá no quarto fazendo alguma coisa, aí eu dou um salto na frente, assim, ela ri. Mas é só por isso mesmo, não é nada de... Não me dá prazer ficar pegando pressa com ninguém, pelo contrário. Aqui eu tinha intimidade, olha lá. Nessas classes, nós vamos encontrando esses fenômenos com determinados médios que, se os médios que estão, não sabem que esses espíritos são brincalhões, eles podem ser enganados. Eles podem ser enganados e terminar levando o médio ao ridículo. Que uma simples... uma oração, uma simples sensibilidade no falar deles, porque aqueles espíritos que falam de tudo, eles falam muita bobagem, ou não é? Se alguém falar de matemática, raiz quadrada não sei do que lá, o cubo da diferença, aí esse aqui tá longe, hein? Esse aqui tá longe mesmo. Aí se ele falar o cubo da diferença, eu digo, tá beleza, como é o cubo da diferença, meu filho? Vamos escrever aqui o cubo da diferença, né? Aí eu boto a fórmula para ele, x menos 2, fez parênteses, elevado a 2. Esse é o cubo da diferença. Agora, vamos destrinchá-la. X 2 vezes, aí ele se engasga. Mentira que ele não é. Porque quem é sabe. Desencarnado ele sabe. Aí quer pregar. Por isso que muitos espíritos aqui, inclusive mediunidade, tem muitas pessoas que estudam. Tem até um rapaz, esqueci o nome dele agora. Ele faz parte do movimento espírita, mas ele diz que não é espírita. Mas ele testa médios. Tem centros, tem determinados médios que receberam mensagem de Chico Xavier. Mensagem de Chico Xavier. Chico Xavier dizendo que é ele que está naquele médium. E ele estava presente e quis falar com o Chico Xavier. Aí Chico Xavier chega. Aí ele vai perguntar a Chico Xavier. Ele pergunta qual é a data. Coisa simples. Qual é a data de nascimento sua, Chico Xavier? Quantos eram da família? Ele disse que pegou assim de médios, dizendo que o espírito que era Chico Xavier e que não eram. Então temos que estudar. Não basta chegar aqui e dizer, sou Chico Xavier. Para Chico Xavier, ele não faz nem questão que o nome dele apareça, porque Chico Xavier, ele dizia que era um cisco,
Você imagina vir incorporar e dizer que é Chico Xavier? Então nós vamos ver se é Chico Xavier pelo jogo de palavras, a simplicidade, a profundidade, pelo brilho das vibrações que fazem ao nosso coração o bem. A sua superioridade moral vai trazer vibrações maravilhosas ali naquele ambiente. E aí tem tantas coisas que vamos saber se é Chico Xavier e tem que ser experimentado. Porque muitos podem, esses aqui até gostem de se fazer passado por determinadas criaturas, mas eles são mais brincalhões do que para essa parada aí. Então Chico Xavier, ninguém via Chico brincando. Aí Chico não está aqui. Não é, meu irmão. Quem é você? Aí é aquela coisa. Quem é você? Fala em nome de Deus. Não estamos brincando. Fala em nome de Deus. Quem é você? Por isso que Jesus disse assim: quem são vocês? Aí... Não, ele diz assim: quem é você? Aí o Espírito diz: somos uma legião. Olha, uma legião não é coisa pouca não, viu? Pode ser 100 espíritos, pode ser 1000, 300. Uma legião. E aí eles viram o poder de Jesus e disseram: olha, Jesus, olha, Senhor, é o seguinte, não nos manda para... Como que diz? Nos manda lá para o inferno, não. Lá para os umbrais. Não, manda para lá não. Mas o Senhor pode jogar a gente dentro dos corpos, dos porcos. Uma passagem cristã que tem. Como o povo daquela região se alimentava muito de porcos, os espíritos, Jesus fez só fazer assim. Então vá. Foram tudinho, os porcos saíram desembestados em caminho ao mar, morrem afogados. Isso foi um problema seríssimo na região, que os porcos morreram e Jesus era o culpado. Depois Jesus ficou proibido de passar naquela região. Então, se Jesus fosse naquela região, ele era bloqueado para não deixar, porque senão daqui a pouco não ia haver mais porcos. Tem essa passagem na Bíblia, nos evangelhos dos discípulos que viram e que Jesus expulsou os espíritos. Mas esses que estamos falando, já não é dessa classe, porque eles não estão se divertindo, eles querem mesmo é o mal. Aí, porque para onde eles querem, para onde eles vão, eles são espertos. Não manda para lá não, porque é como quem diz, lá é pesado, gente. Alguém pode dizer: poxa, mas Jesus não era Jesus, por que Jesus não salvou eles? Salvou, meu filho. É uma caridade também, porque nós não sabemos o tipo do espírito, o tipo da maldade. Nós temos aqui na Terra criaturas que fazem o mal, que a coisa é brava mesmo. Mas esse aqui é mais para curtir, mais para tirar onda, mais para perturbar. Médios. Então, essa classe de número 103, é a nona classe. A nona classe. Essa nona classe, ela vem tratar desse assunto com esses espíritos. Se alguém se encontrar com um determinado médium incorporado e o espírito é brincalhão, eu gosto de bonequinha, já é daí. Eu gosto de bonequinha, eu sou um espírito, sou uma criança, eu queria... Você nem sabe se é criança, tem que testá-lo. Criança você. E aí, com um jeitinho, você termina percebendo que ele não é essa criança assim. Aí, cuidado, que ele pode lhe dizer a você quem ele é. Aí ele vai assumir quem ele é. Aí você pode se arrepiar, porque agora a coisa ficou mais séria. De qualquer forma, é a oração. Olha, ter medo dos espíritos é ter medo de si próprio, porque você é um espírito. Só que nós estamos aqui e isso não é feito o ar que respiramos. Não é como andamos, que quando começamos engateávamos. Fomos nos equilibrando, então não é natural. Mas agora está sendo natural, porque o espiritismo está oficializado. Podemos nos deparar com determinadas dessa classe aqui. Se for, nem dá cabimento. Convida teu anjo de guarda, teu protetor, Deus, Jesus, e manda afastar. Dá um passe. Se não souber tomar um passe, é bom estudar um passe. Como é que se dá um passe? Mas uma oração, um passe.
Aí, por isso que Jesus, ele colocava a mão. A igreja veio aceitar a mão de Jesus não faz muito tempo. Mas hoje bota a mão. São tantas coisas que ainda vamos ter que aprender e naturalmente entender que era assim e não era diferente, que com esses estudos vão ficando mais fáceis. Aí é o seguinte, desencarnamos, continuamos vivos, sabe para onde é que nós vamos? Nos juntarmos com aquele a que nós temos afinidade. Observa bem, uma pessoa alcoólatra desencarna, os espíritos que acompanhavam ele aqui na Terra, ele desencarnado, ele tem grupo, tem afinidade, eles vão justamente para grupos assim, a não ser que seja socorrido. E que serão todos socorridos. Ninguém vai viver nesse lugar, nesse grupo alcoólatra. Pelo contrário, são todos filhos de Deus. Eles terão oportunidade. Então, a classe a que nós vamos estar, que ela é mais tida como, para nós aqui encarnados, porque no mundo espiritual o importante é o pensamento para eles. É o que eles dizem para nós. Tudo que é mais importante é o pensamento. Então, o que tu pensa, o que eu penso. Por isso tem uma frase que diz assim. Me diz, tem assim, para nós, né? Eu não sei nem quem inventou essa frase, mas é assim, me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu és. Isso é justo ou não é justo? Quem arrisca? Me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu és. O que é que você acha? Isso é justo? Isso explica? Não é. Não é. Por que não é? Não é porque cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e o seu modo de pensar. A pessoa, eu posso ter amigos que fumem, que bebem, que também usem aqueles outros tipos de droga e eu necessariamente não uso. Pois bem. Né? Imagina você... Desculpa, Rô. Não pode, terminei. Imagina você se propõe a ajudar alguém, um grupo. Aí você está lá ajudando um grupozinho que goste da maconha. Mas você quer ajudar, quer tirar alguém desse grupo. Mas você não fuma. Ora, e você quer ajudar o grupo. Imagina Chico Xavier, quantos ele não ajudou. De todos os tipos. Imagina Jesus rodeado de estropiados, aleijados, conchos, leprosos. E Jesus não era um leproso. Era ou não era? Então essa frase dizer, me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu és, não tá justa. Mas se dissermos que no mundo dos espíritos, o importante é o pensamento. Aqui nós somos pegos pelos nossos pensamentos. Eles não fazem ligação na matéria, não. Eles não vão pegar minha mão para dar uma tapa em Sandra, não. Nem ninguém, nem Rô. Ou empurrar fulano, não. Ele vai dizer assim, empurra ela. Então, ele vai jogar dentro do meu cérebro, dentro da minha hipófise, a sugestão. E eu é que faço ou não. Pode ser tão forte que eu faço. Graças a Deus, nunca fiz. Aí, me diz o que tu pensas, que eu te digo com quem tu andas. Tá justo ou não? É simples. Então, se você souber o que você pensa, é exatamente a companhia com quem você está. Se hoje você estava braba, irritada, virada, minha filha precisa de um passo, porque eu não sei como é que você aguenta tantos espíritos assim, que desvampirizam a energia da gente e deixam cansado. E essas irritações levam a gente para ficar mais cansado ainda. Por isso que tem que inverter. Por incrível que pareça, podemos inverter e ficar mais tranquilo. Eu não sei se... Eu nunca falei não disso, não. Mas olha, quando a gente começa a fazer uma oração, observa bem. Você começa a bocejar. Eu não sei se isso acontece com vocês. Começamos a bocejar. Se você estiver sozinha fazendo oração. Principalmente se for ler o Evangelho, também qualquer coisa relacionada ao Espiritismo. Você está dizendo...
vai ler o relacionado ao espiritismo, não é? O que é que dá, Sandra? Sono. Dá um sono. Por que dá o sono? Eu também, quando vou rezar, eu começo a rezar e daqui a pouquinho começo a bocejar. Pois bem, a boceja, porque também acontece isso comigo. Às vezes, até quando eu estou em casa sem fazer oração nenhuma, quando eu menos espero, meus olhos estão lacrimejando. Eu digo, opa, já sei. Fluidos no ar. Ó, eu estou recebendo eles. Aí eu começo e escorre mesmo assim. Eu fico tranquila, sabe, disfarçado. E tento conversar normal, porque se eu for dizer que a pessoa chegou carregada, é chato. Porque Chico Xavier não ia dizer, ó, fulano, você chegou carregada. Ou como quem diz, vai descarregar lá na esquina e depois vem pra cá. Não. Se lavavam todo mundo ali. Aí, pego o evangelho e começa a dar um sono. Ótimo. Vamos lá. Pronto, fomos autorizados. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te damos graça por estarmos aqui buscando conhecimentos, porque esses conhecimentos serão levados conosco para a eternidade. Porque no mundo espiritual se estuda, mas aqui na Terra o estudo é mais repetitivo e tem mais eficacialidade, porque estamos no plano material, estamos na carne, e nós precisamos e podemos escutar, podemos sentar e aí aprender. Fora isto que Jesus veio trazer para nós e muitos mais, o conhecimento, porque Jesus quer que cada um de nós se cure, não é curar os outros, é cada um se curar. Se cada um se curar, mesmo que saia daqui 5 pessoas nessa terra, já é um grande trabalho, pois são 5 que querem evoluir, que buscam evolução. E se muitos forem, melhor ainda, a terra sofrerá menos, será menos explorada no sentido do mal e será mais explorada para o sentido do bem. Te agradecemos estarmos aqui também e quando voltarmos, sermos eternamente gratos a Deus por existirmos. Que esses espíritos amigos que estão conosco possam recolher esses outros que vieram aqui estudar e se vê outros a bagunçar, graças a Deus nenhum aqui bagunçou. Jesus com muito amor não deixa acontecer, porque o nosso trabalho é orientar, ajudar, algum esse feedback, uns com os outros, tanto encarnado como desencarnado, sem medo, com toda a verdade. E como disse ele, conhece a verdade, ela te liberta, e nós estamos conhecendo. Jesus, obrigado. Obrigado, irmã Angélica, obrigado, Deus, obrigado, Maria de Nazaré, esse teu coração maravilhoso, esse teu amor enorme que a senhora tem conosco, que possa nos ajudar a continuarmos estudando. E vou pedir a ti, Maria, aí sou eu. Coloca na boquinha desses também, que eles possam falar conosco, quem sabe amanhã falem, ou depois de amanhã. Gratos aos que já falaram, participaram, e todos são convidados a participar. Sejam bem-vindos, que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Eu só fechar.